Olá, muito bom dia a vocês que nos acompanham aqui no Paraná Notícias, quarta-feira, dia de Empreende Maringá, onde a gente fala um pouco para você, empresário, sobre as atualidades, sobre tudo que está acontecendo no mundo do empreendedorismo. E hoje eu recebo uma grande amiga, uma grande advogada, a Thaís Pires, ela que é advogada especialista na área de família. Muito bom dia, Thaís, seja bem-vinda ao Empreende Maringá. Bom dia, Tarsis. Bom dia aos telespectadores. Hoje é um prazer contribuir com vocês um pouco do meu conhecimento. Vamos lá, Thaís. A gente sabe que o regime de casamento para os empresários também interfere muito na sucessão do negócio, numa possível e eventual separação. Conta um pouco para a gente quais as consequências dessa escolha do regime de casamento para os empresários que estão nos ouvindo. É fundamental a orientação de um profissional na escolha do regime de casamentos. Uma vez que nós casamos, é óbvio que para construir um patrimônio ainda maior. Então, para construir e ter esse respaldo e numa eventual separação ou divórcio, é fundamental o que você escolheu lá anos atrás. Então, quanta consequência tem na escolha desse regime de bens na hora de você administrar o seu patrimônio, na hora de você vender, na hora de você adquirir e na hora de uma separação. Porque eu falo que no momento de um divórcio, sabe, Tarsis, ou até no momento de falecimento de um ente, são momentos de dor. E quando você tem uma visão empresarial dos seus bens, do seu patrimônio, e você tem com quem se orientar da melhor forma, com certeza esse respaldo jurídico vai dar uma boa solução no momento principalmente de dor. Que quer queira, quer não, um divórcio é dolorido para toda a família, o falecimento de um ente familiar também é dolorido. O que fazer com todo esse patrimônio? Nós, enquanto advogados, vemos empresários irem à falência ou ter grandes perdas por conta de não fazer uma boa escolha lá no início, né? Seja de um relacionamento conjugal, seja de uma empresa, de uma sociedade. Então, é fundamental para ter boas consequências e, é claro, o patrimônio multiplicar, né? Transbordar e levar adiante, né? Para os descendentes. A gente fala, quando a gente pensa, né, em casamento, em constituição de uma família, ninguém está pensando no divórcio, ninguém está pensando na questão empresarial também. Muitas vezes a gente só olha para a questão familiar, esquece dessa questão de sucessão de negócios, né? Mas é como a gente estava trazendo essa clareza, esse esclarecimento, que isso realmente interfere, isso realmente faz a diferença. Eu sei que hoje em dia a maioria dos casais, Thaís, escolhe deliberadamente a comunhão parcial. E sabemos que nem sempre essa é a melhor escolha. Você pode trazer um pouco, então, dessas formas de casamento e qual seria, então, a possível melhor escolha? Eu sei que tem algumas exceções, mas a possível melhor escolha para a questão empresarial, olhando agora para a questão dos negócios dos nossos ouvintes? Tá, olhando estritamente para os negócios, a escolha do regime de bens é fundamental. O que ocorre é que as pessoas, às vezes, juntam, né? Vamos juntar, vamos começar a viver em união estável, mas isso também é resguardado juridicamente. Então, até para aquele casal que somente vive junto, o regime de bens previsto legalmente, o que se aplica é o regime da comunhão parcial de bens. Então, muitas pessoas às vezes vão morar juntas, ela não vai ter metade dos meus bens, mas tem sim uma segurança jurídica. A partir do momento que aquele casal tem a intenção de constituir família, de morar junto e de dividir as coisas publicamente, vem sim um respaldo jurídico para a partilha de bens. Então, o regime de bens, que vamos dizer assim, que é a regra, né? E que é o mais adotado, inclusive por aqueles casais que vivem somente em união estável, é o regime de comunhão parcial de bens. De forma resumida, você comunica os bens que você adquire na constância da união. Aí o detalhe, quando essa união estável começou mesmo ou não?
O casamento tem uma data, é mais fácil. É claro que ainda existem algumas exceções, né? Às vezes comprar um lote para construir um imóvel para esse casal morar. Só que esse imóvel foi adquirido um pouquinho antes da união. Então isso também pode entrar na comunhão, né? Partilha de bens como um todo. Agora o que vem de herança, né? O que vem de doação, não entra para essa partilha. Falando aqui do regime de comunhão parcial de bens. Regime de comunhão universal de bens. Foi muito usado ali até a década de 70, por ali, 80. Era o que era a regra. Então, tudo se comunica, né? Os bens adquiridos pelo casal, os bens vindos de herança e os bens vindos de forma onerosa ou não. E daí tem o regime de separação de bens. Daí não se comunicam os bens adquiridos nem durante a união. Então, são os bens particulares de cada um. Tarsis, eu não posso... Tem particularidades de cada um. Então, o que é o importante é a orientação jurídica. Antes, inclusive, de um casamento, antes, inclusive, de você abrir uma empresa, porque isso também influencia numa eventual dissolução empresarial também. Você buscar essa orientação jurídica, saber aquilo que você já está trazendo de herança, né? O que a mulher tem também, qual é o objetivo do casal. Porque daí, quando você conversa com o advogado, ó, nós temos isso, qual é a consequência lá na frente? Não é que estamos indo falar já com a intenção de um divórcio, mas isso pode acontecer com qualquer pessoa. Então, o empresário, aquele que realmente tem uma visão empresarial, ele vai procurar essa orientação antes de um casamento, na dissolução de um casamento, durante a relação, né, do matrimônio, ou seja, durante a empresa, queremos aumentar o patrimônio, queremos adquirir isso aqui, coloca no nome de um filho ou não, isso é conveniente ou não é? Qual é a consequência disso tudo? Porque colocar bens em nome de filhos, já estou abrindo um outro margem aqui, é às vezes a solução ou não? Porque se esse filho é menor de idade, quantos casais a gente, né, atende? Vamos colocar o patrimônio no nome dos filhos. Para uma eventual venda desse patrimônio, desse bem específico, depende-se de um alvará judicial. A partir do momento que teve a autorização do juiz, tem que colocar outro patrimônio, outro bem no nome desse filho, porque já é um direito adquirido desse menor. Então, ter amor por esse bem que você está constituindo é você saber cuidar e zelar com a orientação jurídica correta do seu lado. Gente, vocês viram quantas informações relevantes a Thaís trouxe? Gente, isso é ouro. Assistam e reassistam essa matéria, porque muitos casais não pensam nisso. Eu, dentro do meu escritório, já vi consequências muito grandes, muito severas dos casais. Já vi casais que, durante a constância do casamento, alteraram o seu regime de casamento por conta da empresa. Muitos regimes de casamento impossibilitam que marido e mulher sejam sócios. Então, assim, a relevância de você realmente fazer um planejamento. O que nós estamos propondo aqui é que você faça um planejamento da sua vida, da sua família, do seu casamento e, consequentemente, dos seus negócios, né? Thaís, agora, rapidamente, fala pra gente, você trouxe uma questão muito legal, que é a união estável. Muitas pessoas sequer sabem, né, que estou numa união estável, será que eu estou, será que eu não estou? Simplesmente juntam os trapinhos ali naquele termo, vamos morar juntos, às vezes até não foi nenhuma decisão que o casal tomou, aconteceu, acabou que foram morar juntos, né? Conta pra gente então agora, rapidamente, sobre essa união estável, a partir de quando isso começa e quais as consequências também dessa possível união estável. Tarsis, muitas pessoas hoje em dia procuram, né, um advogado e um cartório para fazer uma escritura pública de união estável. Na escritura pública consta inclusive a data, porque eles podem estipular, a partir do dia tal, começamos a viver em união estável. A questão é, a porcentagem é muito mínima de quem faz uma escritura. Então, daí, o problema não é ir morar junto. A discussão vem na dissolução de uma união estável. A partir de quando que a gente começou? Não, mas nós começamos, daí vem as discussões, brigas e conflitos. Você já tinha aquele veículo? Não, mas você já tinha aquela fazenda, mas você era sócio naquela empresa. Não, naquela época a gente já saía junto. Então, vai depender do quê? Testemunha.
Então, vai acabar indo para um processo judicial que vai demandar tempo, gasto, um considerável gasto, tanto a nível judicial quanto com honorários advocatícios, para saber a data que se iniciou, para saber quais são os bens que se comunicam para aquele casal. Perfeito. Thaís, quero agradecer hoje a sua participação, foi muito bacana, muito relevante. Deixa suas redes sociais para quem quiser acompanhar seu trabalho, por favor. Com certeza. @Thaís Pires Oficial é o meu Instagram e o telefone, o WhatsApp para contato é 449-9838-3631. Muito obrigada, Tarsis. Obrigada, Thaís. Esse foi o nosso Empreende Maringá de hoje.